Seja bem-vindo a mais uma vez essa série de vídeos a respeito do tema de Minneapolis 1888. Nós já estamos no nosso quarto vídeo, esse é o vídeo final, e eu queria agora nesse momento falar para vocês sobre qual foi o impacto da mensagem de 1888 no pensamento de Ellen White. O que foi que mudou no pensamento de Ellen White? Será que houve uma mudança significativa? É necessário notar e frisar que a Sra. White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, ela afirma que a mensagem pregada pelos pastores Wagner e Jones não diferia da ênfase que ela já vinha dando durante os períodos que estavam se passando sobre a justiça de Cristo. Não era nenhuma novidade para ela. Inclusive, ela chega a afirmar que esse tema da justiça de Cristo, da justificação pela fé, era um tema que ela costumava conversar diariamente com seu esposo enquanto ele ainda estava em vida. Agora, qual que foi a questão da mensagem de 1888? A questão é que os pioneiros adventistas, eles estavam dando tanta ênfase à lei, que haviam se esquecido dos méritos de Cristo, da salvação unicamente pela fé, pela graça de Cristo. E por isso a mensagem de 1888 pregada por Wagner e Jones era tão relevante para aqueles dias. Ellen White, por exemplo, ela disse que a mensagem de justificação pela fé pregada por Wagner e Jones, ela apresentou em nova luz, em novos moldes, aquilo que era a verdade da palavra de Deus que tinha sido esquecida pelos adventistas do sétimo dia. Em um dos seus textos, por exemplo, Ellen White diz que, como um povo, os adventistas estavam falando tanto da lei, que estavam secos como os montes de Gilboa. E era necessário trazer de novo Cristo para o centro da mensagem. Como já foi falado nos vídeos anteriores, alguns pioneiros acreditavam que a justificação tinha que ver com pecados passados e a partir do momento da justificação era você que tinha que se ver diretamente com a lei de Deus e lutar por si mesmo. Mas esse não era o caso. A mensagem da justificação pela fé de 1888 trouxe Cristo para o centro da mensagem adventista novamente. Isso não foi nenhuma mudança drástica no pensamento adventista, mas foi um retorno à realidade, ao verdadeiro evangelho, ao evangelho da salvação. Agora eu gostaria de ler para vocês um texto bem interessante de Ellen White. Antes de ler, eu gostaria de citar um outro, que uma vez perguntaram para Ellen White o que era justificação pela fé, e no livro Fé e Obras ela responde mais ou menos da seguinte forma, que justificação pela fé é a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem o que ele, por si mesmo, não pode fazer. Em outro texto, e esse eu gostaria de ler para vocês, para que nós tivéssemos um panorama mais completo, ela diz o seguinte, está aqui o texto assim, pergunto, como posso apresentar esse assunto assim como é? O Senhor Jesus comunica todo o poder, toda a graça, toda a penitência, toda a inclinação, todo o perdão dos pecados, ao apresentar sua justiça, para que o homem dela se apodere por meio de fé viva, a qual também é um dom de Deus. Agora prestem atenção nessa parte do texto. Se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Esse texto, de maneira bem enfática, Ellen White sintetiza o seu pensamento sobre a justificação pela fé. A justiça é obtida unicamente com base nos méritos de Cristo, através de uma fé que ela chama de fé viva. Esse era o pensamento de Ellen White. Posterior ao ano de 1888, Ellen White continuou dando ênfase à mensagem de justificação pela fé, talvez com uma ênfase ainda maior. Por exemplo, no ano de 1892, ela publicou o seu famoso livro, um livro que ficou conhecido no mundo inteiro, o livro Caminho a Cristo, 1892. Logo mais, em 1898, ela publicou o livro O Desejado de Todas as Nações, que também foi um livro fantástico, tem sido um livro que tem transformado a vida de muitas pessoas. Em 1900, ela publicou o livro Parábolas de Jesus. Ambos os livros tratam sobre o aspecto da justificação pela fé. E também nesses mesmos livros, vocês vão encontrar aquilo que eu falei no vídeo anterior, sobre os aspectos em que Ellen White diferia do pensamento cristológico de Wagner e Jones. Por exemplo, para Wagner e Jones, Cristo, ele era um ser gerado de Deus, um ser que tinha um início na eternidade, e para Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela dizia que em Cristo a vida original, não emprestada e não derivada. Então, nesses três livros, de maneira mais enfática, fora as milhares de páginas que ela escreveu depois, nós encontramos com beleza e encanto a mensagem da justificação pela fé defendida por Ellen White. E para concluir, eu gostaria de destacar dois aspectos importantes
a respeito da mensagem de 1888. O primeiro deles é sobre aquelas pessoas que acusam a denominação adventista, dizendo que a denominação rejeitou a mensagem de 1888 e que é necessário um arrependimento denominacional. Essas pessoas fazem essas afirmações de maneira incoerente. As repreensões que Ellen White deu pós-1888 para aqueles que rejeitaram a mensagem foram sempre repreensões destinadas a indivíduos específicos. Ela nunca enviou uma mensagem específica falando a respeito de um arrependimento da denominação como um todo. Até porque, nos dias atuais, a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê e prega a mensagem da justificação pela fé defendida por Wagner, por Jones e por Ellen White no ano de 1888. Então não há motivos para pensar de que há necessidade de um arrependimento denominacional e muito menos para pensar que a volta de Jesus depende desse tal arrependimento denominacional. E o segundo aspecto que eu gostaria de destacar dessa mensagem de 1888 é que a mensagem da justificação pela fé de 1888 não foi uma mudança na doutrina adventista em si. Porque, como eu disse, Ellen White mesmo afirmou que essa mensagem era nada mais, nada menos de que sendo pregada com mais clareza do que estava sendo, com uma ênfase maior do que estava sendo antes, mas que era uma mensagem que ela já estava pregando desde sempre. Então, na realidade, foi uma nova luz, no sentido de que a mensagem da justificação pela fé foi apresentada sobre novos moldes, no momento em que a igreja necessitava ouvir sobre Cristo e colocar Cristo como centro da fé. Que Deus abençoe você e que você também faça de Jesus Cristo o fundamento e o centro da sua fé.